A emoção influenciava em 16% da distância percorrida. Cara, quando eu vi isso, falei, gente, a emoção com a capacidade. Olha só, emoção, sistema límbico emocional, área de hipocampo, 16% ligada à minha capacidade cardiovascular geral. Começando mais um Conexão Científica, esse programa é importante para você conectar a teoria com a prática. Lembrando que são mais de 500 mil artigos publicados todos os anos. Qual artigo ler, qual interpretar, qual utilizar na sua prática, no seu dia a dia. E eu, professor Sandoval, estou aqui para ajudar você, como especialista em saúde funcional, para encontrar esse próximo nível. E esse trabalho de hoje vai ser muito especial, que está relacionado ao meu projeto de doutorado, de pós-doutorado. Tenho certeza que vai ajudar você na sua prática, no seu dia a dia, com uma conexão muito importante, mente e corpo. Vamos lá? Começando mais uma Conexão Científica agora. Vem comigo! O que você irá aprender hoje? Hoje nós vamos aprender algo muito interessante. Será que a qualidade de vida das pessoas podem impactar diretamente na capacidade cardiovascular delas? Olha só a pergunta que eu tenho para você. Como está a sua qualidade de vida hoje? E quanto isso pode estar relacionado com o seu coração, sua capacidade cardiovascular? Vamos lá, que eu vou agora trazer a minha tese de doutorado para vocês, uma prática diária muito relevante aqui pela primeira vez. Vamos lá, venham comigo, muita coisa boa. E aqui começa a minha jornada de vida ligada principalmente a essas questões, as medidas psicométricas. Eu lembro que em 2008 eu comecei a frequentar o Hospital Universitário de Brasília, a convite do meu orientador de doutorado naquela época, e o ambulatório de reumatologia é algo muito interessante. No Hospital Universitário de Brasília é um corredor literalmente deste tamanho, bem pequeno, com várias salas pequenas. E esse corredor aqui tinha em torno de 25 metros. E eu ali, né, com os pacientes, eu lembro que nós tínhamos aquelas pilhas de prontuários. Eu comecei a entender mais de lúpus, que justamente foi a doença que eu estudei no meu doutorado. Estudar essa doença tão complexa que eu não imaginava que poderia repercutir tanto na minha vida pessoal e acadêmica também. Quando eu me deparei naquele ambulatório com aqueles pacientes, né, com várias condições financeiras, emocionais, físicas e por aí vai. Eu lembro que eu chegava lá às 7 horas da manhã e aí eu olhava dentro dos prontuários porque a gente tinha que fazer uma triagem para saber se os pacientes tinham lúpus, não tinham lúpus, se eles estavam no critério de inclusão e de exclusão. E hoje já se passaram mais de 12 anos de muito aprendizado. Então eu já abro aqui agradecendo principalmente ao doutor Leopoldo Santos Neto, meu orientador de doutorado, por ter aberto essa porta imensa. E nesse projeto de pós-doutorado, de doutorado, eu comecei a me deparar com alguns questionários e o primeiro deles, psicométrico, foi ligado à qualidade de vida com SR36. É uma grande viagem começando aqui hoje. Nesse meu trabalho que eu publiquei em 2013, um dos trabalhos mais citados que eu tenho na literatura, em grandes tratados, hoje tem esse trabalho sendo citado, principalmente o Tratado de Debois, que é uma das maiores referências do mundo em relação a lúpus, citam esses meus trabalhos relacionados a essa doença. Eu sou o único brasileiro, praticamente aqui, do Distrito Federal, que tem trabalhos publicados nesse tratado. Então, é algo bastante relevante para a minha vida pessoal poder estar contribuindo para as pessoas e eu me tornei uma referência nesse assunto. Quando eu publiquei esse artigo na Revista Brasileira de Reumatologia, eu não tinha ideia da repercussão que ele iria causar. E por isso o título dele, A Qualidade de Vida, ela influencia na capacidade cardiovascular de pacientes com lúpus, lembrando que esse estudo também teve o grupo controle de mulheres saudáveis. E aqui começou uma grande jornada. Entender o que é o lúpus. O lúpus é uma doença autoimune, onde ela tem uma característica bem interessante, onde ela pode afetar vários órgãos específicos, como o coração, rim, pulmão, a pele específico e o cérebro também. E aí causa uma inflamação nesse indivíduo, onde o próprio corpo passa a reagir contra ele mesmo. Tanto que muitos pacientes, até a década de 80, morriam de infarto agudo do miocárdio, e principalmente por problemas cardiovasculares, sendo que tem de 5 a 8 vezes maior risco de doenças cardiovasculares.
A partir do déficit de 80 surge aí o corticoide, aumentando a expectativa dos pacientes para 50 anos. No entanto, ainda assim, aumentando o risco de cardiovasculares por outros fatores, até porque o corticoide também leva um processo de inflamação. No entanto, essas pacientes tinham um relato que me chamou muita atenção, foi o que o orientador me chamou. Sandro, essas pacientes têm algo que eu gostaria que você investigasse. Isso chama fadiga. Fadiga. Falei, como assim fadiga? Eu não sei se elas têm alta fadiga, porque têm baixa capacidade física, porque elas tomam medicação. E aí eu passei a entender isso. E nesse questionário, do SF36, que eu vou destacar para vocês, ele tem uma pergunta ligada à vitalidade. E essa pergunta me chamou muita atenção, onde eu fui buscar outras métricas também para avaliar a vitalidade e a fadiga também. Então, hoje, os pacientes com lúpus já têm um tratamento mais adequado, eles têm medicamentos mais adequados, mas principalmente intervenções de forma sistêmica. Não adianta só fazer medicação. A gente sabe que hoje grande parte dos pacientes com lúpus tem problema de quê? De sono, tem problema de sobrepeso. Muitos pacientes com lúpus não têm um estilo de vida adequado. Então, hoje a gente busca resgatar e resgata. Eu já fiz isso com dezenas de pacientes. Algumas delas, inclusive, tem até um vídeo aqui, né, da Marielle, que foi uma aluna minha. Ela falou que depois que fez um projeto comigo, né, de um programa de 8 semanas, com lúpus, ela tinha lúpus, achou que a vida dela não ia mais existir. Ela terminou o doutorado dela, teve filho, falou, Sandro, sinceramente, hoje eu estou melhor fisicamente do que antes do momento de eu ter lúpus. Eu nunca imaginava isso. A gente foi trabalhando em outros pilares. Vou falar isso para vocês mais no final. Então, falando de lúpus, essa doença é tão incapacitante, que vira e mexe, surge alguém falando que morreu, né, uma irmã, principalmente as mulheres, que tem uma relação aí de 5 para 1 em relação a homens e mulheres. Ela comete muito mais as mulheres. E a relação de qualidade de vida cada vez está mais clara. Ciente também que o primeiro trabalho publicado, né, principalmente pelo TENT 2002, mostrou que essas mulheres tinham uma menor capacidade cardiovascular. Depois tem o trabalho do Halter, e sai vários trabalhos mostrando essa relação. No entanto, não sabia se essas mulheres tinham uma menor capacidade cardiovascular e estava relacionado com a qualidade de vida. E aí foi a grande sacada desse estudo, onde eu quero destacar para vocês. E foi um estudo de grande aprendizado na minha vida pessoal e profissional. O que foi? Como é que foi a triagem desse projeto? Eu fui avaliando ao longo de 4 anos, várias pacientes chegavam até eu fazer uma triagem, 240, imagina só, 240, eu tive que avaliar uma por uma. E aí existia um ponto importante. Se ela tivesse hipertensão, ela não entrava. Se ela tinha diabetes, ela não entrava no estudo. Se ela tomava medicamentos de vastatina para pressão arterial, diversos aspectos eu excluía. Por quê? Porque eu sabia que eu poderia ser criticado com esses fatores, sendo os fatores que iriam prejudicar o resultado delas comparados com o grupo controle. Então, eu fiz uma triagem muito rígida. Não poderia fumar, não podia ter um MC acima de 30. Eu triei tudo. E o SLEDAI foi um dos aspectos também que eu investiguei, que é justamente a atividade da doença. E aí o meu projeto é justamente trabalhar com o SLEDAI baixo, né, de 0 a 5, que é com baixa atividade da doença, ou seja, chamado remissão. A doença não estava ativa, porque quando a doença está ativa, realmente não tem jeito a pessoa diminuir as suas capacidades físicas, motoras, emocionais e por aí vai, até porque elas vão fazer um tratamento muito agressivo. E o que a gente fez? Naquela época começou a plataforma da saúde funcional, exatamente. Pelo que pareça, ali começou. E onde é que ela começou, Sandro? No meu computador. Eu tinha um computador, né? Eu lembro que eu botei no Excel, começava a botar dados mais dados, meu computador travava, e ali eu já começava a fazer tudo manual, o SF36 todo manual, são 36 perguntas. E é bem complexo, né? Porque eu avaliava uma por uma, eu tinha que fazer o cálculo de um por um, foi muito, muito, muito trabalhoso. A gente fez, e aí tinha aquele corredor, né? Lembro que tinha aquele corredor, e naquele corredor fazia teste, médicos passavam, os pacientes, e eu avaliando um por um. Eu fiz também o teste de percepção de esforço e avaliava a saturação de oxigênio. Por que saturação de oxigênio? Porque é um dos órgãos alvo também do lúpus. Muitos pacientes com lúpus sofrem também de problemas ligados ao pulmão, e é por isso que eu tinha que investigar essa questão da saturação, que é justamente a capacidade de transporte de utilização desse oxigênio pelo corpo. Daí nós chegamos a essa triagem de 240 pacientes, chegamos a um N de 25, onde fizemos todo um estudo, né, de power para avaliar
quantas pacientes eu precisava no estudo, precisava só de 22, cheguei a 25, e aí eu fiz uma triagem extremamente rigorosa, né, onde eu chamei essas mulheres super lúpicas, que eu selecionei aquelas lúpicas mais preparadas, naturalmente, porque eu ia triando, e aí eu selecionei também 20 mulheres saudáveis e fiz essa comparação. Então eu comparei 25 lúpicas com 25 mulheres do grupo controle. Então, mas foram 240, justamente para encontrar aquelas mulheres com nenhum fator confundidor para não prejudicar. Porque eu sabia que os estudos anteriores, publicados em grandes periódicos, tinham mulheres obesas, tinham mulheres fumantes, tinham mulheres tomando vários medicamentos que geravam aqueles efeitos colaterais, e esse poderia ser o fator que levava ela a estar pior do que o grupo controle. Então eu fiz um critério muito rigoroso quanto a esse aspecto. Foram mais de 2 anos de coleta para poder chegar nesse resultado final. O que mais eu trabalho no meu estudo foi justamente estar no ambulatório 2, 3 vezes na semana para essa triagem dessas mulheres. Vamos lá, vamos para frente, tranquilo. Lembrando, qualquer dúvida, anota por aí, pessoal que está no podcast, qualquer coisa, vocês param depois para anotar. E aí, Sandro, o que você encontrou? Então, elas iam chegando, eu ia avaliando, eram praticamente 4 dias de encontro, tiveram vários outros testes, que eu fiz vários e vários outros testes, força, flexibilidade, capacidade cardio, outras medidas psicométricas, fiz sessões de força, tem muita coisa a mais. Mas hoje o foco é capacidade cardiovascular. Então, para vocês entenderem o rigor do trabalho, vocês vão até falar, Sandro, tá de brincadeira. Elas são muito parecidas. São mesmo. E eu trabalhei para isso. O SLEDAI foi 1,52, ou seja, extremamente baixo. Elas estavam bem controladas, praticamente ali na melhor fase delas. A média de idade de ambos os grupos, aqui são os pacientes com lúpus, aqui é do grupo controle mulheres saudáveis. 29 anos, os dois grupos. O MC igual, de 23. E aí vamos aos resultados específicos. O grupo com lúpus percorreu 598 metros. E aí eu fiz um teste chamado 6 minutos de caminhada. É um teste validado pela Associação Americana, né, de Pneumologia, onde é um corredor, onde tinha 20 metros, e eu marcava o número de vezes que elas iam e voltavam. E aí por 6 minutos, tem todo um critério, a gente avalia saturação, frequência cardíaca, percepção de esforço, então, e aí voltava durante esses 6 minutos, e existem métricas específicas também para cada população. Hoje, eu percebo tanto que essas mulheres estavam bem. 598 metros, eu estou encontrando muitas mulheres por aí e homens que não conseguem nem chegar a essa distância. Pra vocês terem uma ideia, recentemente eu fiz essa avaliação no hospital com os médicos e tiveram médicos que fizeram 505, 510 metros. Eu tive até médicos 420 metros. Lembrando que o ponto de corte 420 eleva o risco cardiovascular exponencialmente. Então, por aqui a gente percebe 598 e o grupo controle fez 642 metros preenchidos, caminhados em 6 minutos. A percepção de esforço foi 6 e foi 5, isso aqui deu diferença estatística, pouco acima. Frequência cardíaca 134 e 123. Então aqui a gente já percebe algo interessante. As pacientes com lúpus, além de terem caminhado uma menor distância, né, percorrida, tiveram uma maior percepção ao esforço e também uma frequência cardíaca maior, uma sobrecarga cardiovascular em torno de 10% maior. Então eu triei o mais possível, mas mesmo assim esse resultado prevaleceu. E aqui vem talvez o grande ponto. Já tem mais um presente aqui, diria assim, uma cereja de bolo para vocês. Aqui é a comparação do questionário ECF36. Esse questionário pode ser feito hoje pela plataforma da saúde funcional gratuita para você. Você pode estar fazendo esse check-up agora. Entra lá www.metodosaf6.com.br. Você faz agora, você vai ter esse resultado, inclusive muito melhor disso aqui, que tem 50 biomarcadores para você. Então eu tenho aqui 8 pontos específicos para destacar. E aí, o que deu diferença dessas pacientes com lúpus? O que não deu? Como é que foi em relação ao grupo controle? Aqui eu tenho alguns asteriscos específicos do que deu diferença em relação ao grupo controle e aos pacientes com lúpus. Lembrando que os valores de 60 para baixo, ou seja, 59 para baixo, eles não estariam adequados com a literatura, ou seja, com a normativa. Se der 60 para cima, diríamos assim, está regular, tá ok, é o mínimo. Na capacidade funcional deu 61 e do grupo controle deu 81. Ah, só deu muita diferença, mas deu normal para os pacientes com lúpus. Isso aqui para mim na época eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, porque eu encontro várias pessoas hoje que não têm um valor desse. Por isso que eu valorizo tanto esses pacientes. Limitações para aspectos físicos, deu 53 e 78, aqui deu uma diferença já maior abaixo, já nas normativas. Dor, 64 e 72,
E aí, aqui não teve diferença estatística na dor, elas não tinham uma dor para poder ser destacadas, apesar que estavam irregular, não tinha. Eu lembro que na época eu queria encontrar um monte de resultado ruim nessas pacientes, mas eu criei no nível que elas eram, na verdade, atletas, né, no seu dia a dia e sobreviventes desse grande projeto de vida, né, para viver com lúpus. Por isso que eu admiro muito vocês que têm lúpus, porque são guerreiras de vida, principalmente. Saúde geral, 51 e 67. Aqui a gente já tem um valor abaixo da normativa, com a diferença estatística, mas diria que esse valor de 67 para o grupo controle hoje me chama muita atenção. Valor regular para pessoas que não tomavam nenhum remédio e que não tinham nenhum problema de saúde, teoricamente. E aqui foi um balde de água fria. Eu literalmente, assim, não sei se eu entrei em depressão vendo isso aqui na época, porque o meu trabalho todo era voltado para a fadiga. Meu trabalho era voltado todo para a vitalidade. Quando eu meço, dá igual praticamente. E não deu diferença estatística. Eu falei, meu Deus, o doutor Leopoldo me convoca para fazer um trabalho onde as pacientes têm lúpus e têm fadiga e as minhas pacientes com lúpus, tanto quanto o grupo delas, quanto do controle, deram abaixo da normativa. Abaixo de 60. E não deu diferença estatística. Eu falei assim, meu Deus do céu. E com a maturidade, antes minha defesa foi sensacional. Tinha Bruno Gualano, Jonato Prestes, Dr. Wilton, referências aí na área. Eu depois fui avaliar esse contexto. O grande ponto foi a qualidade desses pacientes, eram pacientes muito diferenciados. E hoje, eu encontro hoje na plataforma, hoje temos quase 11 mil pessoas, em torno de 30% a 40% delas estão com a normativa baixa em relação à vitalidade. Ou seja, não era um problema só das lúpus, era um problema da população em geral, inclusive você que está me assistindo. A maioria das pessoas estão cansadas, fadigadas, exauridas do seu dia a dia. E aqui outro ponto aqui, nós temos a saúde social. Olha que bacana. Aqui na época eu falei, não, saúde social e tal. Deu pior. A saúde social delas deu 68. Deu acima da normativa. E o grupo controle deu 83. Deu diferença, na verdade, porque o grupo controle estava com um valor bem bacana, muito bom. Só que o 68 já seria acima da normativa. Emoções, esse aqui com destaque, 41 foi o pior valor encontrado nas pacientes com lúpus. Ou seja, o aspecto emocional despertava para o Sandro naquele sentido. Porque 41, meu Deus, deu muito baixo. Eu não sabia abordar esse aspecto. Né? Foi um achado para mim sem ter uma explicação, porque eu entendia do pescoço para baixo. Dali eu não tinha noção, lembrando que isso aqui é 2012, 2011. E aí deu 41 e 73 em diferença estatística e saúde mental 50 e 58. Aqui deu diferença estatística, mas também o grupo controle deu pior resultado em relação à normativa. Esse resultado hoje, nessa análise interpretativa, você percebe o tanto que essas pacientes com lúpus estavam bem e que eu vou te falar uma grande verdade aqui. Pela minha experiência, essas pacientes com lúpus aqui, elas devem estar melhor do que 30% de toda a minha base de pessoas saudáveis hoje, de 10 mil pessoas. Estou fazendo aqui um achismo mesmo da minha visão, que eu analiso diariamente a plataforma. Elas estavam super bem. Então serve até aqui de alerta para o Sandro. Cadê elas hoje? Onde é que elas estão? Mandar uma mensagem, fazer um check-up novo. Independente do dia que ela veja ou não, dá um alô aqui embaixo. Que eu tenho muita gratidão por elas também. Então esses foram os resultados, né, da parte física, da parte psicométrica. E aqui pode ter uma pergunta. Sandro, e a relação qualidade de vida e capacidade cardiovascular? O que você tem de resultado para mim? Aí que vem a cereja do bolo. Vamos embora para frente. Olha que bacana. Aqui surge. Nossa hipótese foi confirmada. As pacientes com lúpus, de fato, tinham menor capacidade cardiovascular, tinham pior qualidade de vida na maioria dos quesitos avaliados, e aí surge o modelo de regressão linear. O modelo de regressão linear é um modelo estatístico chamado Steppenwise, onde eu consigo saber para cada parâmetro qual o percentual dele que influencia naquela variável dependente, naquela variável resposta. Então, o que significa? Sabe que complicado isso que você está falando. O que quer dizer? Que 70% da distância percorrida, 70%, olha o percentual,
estava ligado diretamente a esses aspectos desses pacientes. Saúde mental, capacidade funcional, saúde social e saúde emocional. Ou seja, a emoção influenciava em 16% da distância percorrida. Cara, quando eu vi isso, falei, gente, a emoção com a capacidade. Olha só, emoção, sistema límbico emocional, área de hipocampo, 16% ligado à minha capacidade cardiovascular geral. Legal, não é? 24% saúde social. As pessoas que eu convivo, que eu estou no meu dia a dia, que é do meu ecossistema, da minha teia social, 24% estão me influenciando. Capacidade funcional, 20%. Ou seja, no meu dia a dia, o que eu realizo, o que eu não realizo, 10% da saúde mental. Eu diria que um dos pontos que mais destaca aqui é saúde social. Ou seja, quando eu tenho uma alteração na minha saúde social, isso interfere praticamente em quarto na minha performance da minha capacidade cardiovascular. Onde eu, em santa consciência, iria imaginar isso? E por isso que eu coloco essa interrogação. Sandro, por que você botou essa interrogação? O que será? Na verdade, é uma frase muito poderosa. Olha o que eu coloquei aqui. Olha aqui. Claro, tudo está ligado. Tudo está ligado. Nunca existiu um corpo. Nunca existiu um cérebro. Tudo é uma coisa só. Mente, cérebro, conexão, coração, músculo, está tudo conectado. Cada dia mais você perceber que um isolamento social com a pessoa que não está fazendo as coisas do seu dia a dia, um pensamento que ela tem, uma ação, ela está só, tudo isso vai impactar. Às vezes um sentar e levantar dele, uma movimentação impacta. Tudo vai afetar diretamente a sua qualidade de vida. E aí surge, né, grandes perspectivas nossas para nós começarmos a pensar de uma forma sistêmica e integral. Por isso que a gente mede tudo hoje. Sandro, mas você é profissional de educação física, por que você mede força, percentual de gordura, flexibilidade? Porque naquela época, quando eu entrei no ambulatório, que nós montamos o ambulatório, a gente percebeu claramente que estava nascendo algo. Por isso, quando eu defendi o doutorado em 2012, eu dei continuidade e aí criei a plataforma da saúde funcional. Quando nós criamos a plataforma da saúde funcional, eu não tinha noção da grandeza do que ela poderia ser. E hoje, a gente chegou agora dos Estados Unidos, há pouco tempo, ó, olha aí, ó, Mind Body Medicine, medicina mente corpo. Harvard, dá uma olhada aqui, ó, melhor instituição do mundo. Estamos lá há pouco tempo. Eu vi o futuro e gostei do que eu vi. E estava claro, olha o tamanho do livro, de evidência científica que a gente está fazendo. Então é realmente até bastante emocionante mostrar para vocês que a nossa visão naquela época, com a coleta de dados da saúde funcional, inclusive mostramos para vários pesquisadores, né, de Harvard o que nós estamos fazendo no Brasil. Nós já estamos aí chegando daqui a pouco em 11 mil dados nessa plataforma. A gente tem uma média aí de 30 a 50 dados por dia chegando na plataforma para justamente o ser humano se compreender de uma forma sistêmica integral. E o que significa SAFE? Justamente saúde funcional em equilíbrio, para a pessoa ter essa compreensão dessa leitura sistêmica. Por isso que surge. Naquela época, eu estava migrando de uma educação física fragmentada, do pescoço para baixo, que era um bíceps, que era uma barriga, que era um abdômen, para criar algo que eu nunca imaginava, que era criar uma nova profissão. Exatamente. E esse ano, a gente fez o nosso meeting da saúde funcional, onde a gente cria uma nova especialidade. Especialista em saúde funcional. Especialidade funcional não foi tão bom, não. Mas vamos para frente. Onde tem uma conexão mente-corpo. E aí nós trouxemos o nosso tratado, com vários profissionais falando sobre tudo isso. E esse trabalho, inclusive, está aqui dentro. Isso se tornou uma realidade. Eu fiz com vocês uma linha do tempo, trazendo de 2008 para 2020 tudo que a gente vem executando, com trabalhos, mais trabalhos, e criando, na verdade, um novo mercado para as pessoas atuarem, com métricas precisas.
com questionários validados, com pessoas sendo transformadas, muito além do pescoço para baixo. Nesse trabalho, a gente aprendeu algo também muito interessante. Nesse trabalho, a gente aprendeu algo muito interessante, que as pacientes, elas tomavam algumas medicações. E em torno de 80% delas tomavam corticoide. E eu não tinha noção, tanto que aquele medicamento poderia ser positivo para elas, mas ao mesmo tempo poderia ser nocivo. A gente sabia também que aqueles corticoides reduziam capacidade mitocondrial, que aqueles corticoides aumentavam a fadiga, e aqueles corticoides poderiam ajudá-las, mas ao mesmo tempo prejudicá-las. Por isso é importante a atividade física e o estilo de vida. E hoje a gente sabe que os 6 pilares da saúde funcional, mente, movimento, alimentação, a parte de habilidade social, todos eles específicos vão ajudar em melhorar essa capacidade mitocondrial. Ou seja, se ela está tomando aquele remédio, o estilo de vida poderia atenuar aqueles efeitos colaterais. Por isso, surge a especialidade, que é um profissional focado em saúde funcional. E esse é o especialista em saúde funcional. E cada vez mais vocês vão ver essa profissão, essa área específica da saúde crescer, porque vai muito além do pescoço para baixo. Não é só um exercício, não é só um alimento, não é apenas um remédio. É algo muito maior, que é justamente entender ser humano de uma forma sistêmica. Fico muito feliz de estar compartilhando com vocês, e por isso que eu deixo aqui o site www.metodosaf, que é saúde funcional em equilíbrio.com.br. E aí eu tenho uma pergunta para você. De tanto que eu venho falando, de tanto que eu venho mostrando, de tanto que eu venho vivendo isso todo dia, e mostrando que pacientes, por exemplo, com lúpus, com artrite reumatoide, vários casos, hoje com câncer, vários, estão me vendo bem, como o caso da Marielle, que a gente pode colocar até o link para vocês verem essa história, que isso já vai fazer já uns quase 5 anos, onde ela relata nesse vídeo algo muito interessante, que ela falou: o Sandor falou para eu começar a dormir melhor, falou para eu desligar o celular, ela estava fazendo doutorado na época, ele começou a falar para eu monitorar, eu lembro que ela mandava quantos passos por dia ela dava, eu falava para ela mandar quantas horas de sono ela tinha, eu nem tinha relógios e aplicativos naquela época, e mudando o estilo de vida dela, ela tinha uma força 15, se eu não me engano, 12 a 15 anos menor do que ela deveria ter naquela época. No final do projeto, ela estava muito mais jovem. Eu lembro que eu falei que ela tinha 70 anos de idade em relação à força dela, e ela tinha 35, e ela estava já com uma força de 18 anos de idade. Uma paciente com lúpus, e fazendo musculação, e começando a fazer o trabalho cardiovascular, e no meio do doutorado, e eu lá acompanhando ela, fazendo todos os sistemas de monitoramento. Naquela época nascia o que era esse programa de 8 semanas do MedSafe, e eu estava sendo algo que eu não sabia o que era. Eu não era profissional de educação física, eu não sabia qual era a área, era uma área de reabilitação, mas não era, e eu já estava sendo profissional, esse especialista de funcional naquela época. E eu tinha um Excel. Eu usava Excel, até que em 2016 eu faço o pós-doutorado, e aí eu consigo ter uma plataforma para medir, e a gente está hoje com 10 mil, quase 200 pessoas na plataforma. Então é um sonho se realizando, e principalmente uma visão, que aquilo que eu tinha não me satisfazia mais. Não é que a educação física estava errada, não estava boa, não estava, eu não me via apenas fazendo aquilo. E aquele projeto começou, e hoje nós temos profissionais de todo o Brasil, fora do Brasil, com encontros, com treinamentos, com aulas, com mentorias, onde hoje pessoas vivem disso, vivem 100% disso. O que dizer desse grande projeto? Então eu quis trazer esse artigo para vocês, onde ele é muito do berço do que é ser esse especialista em funcional. E qual é o nosso papel principal? É ajudar o ser humano, ajudar a pessoa a se conhecer. Porque para todas aquelas pacientes que eu naquela época, eu não sabia. Eu era, na verdade, um veículo, era um meio para que elas pudessem melhorar a qualidade de vida delas. Eu lembro que quando eu avaliava, eu olhava olho no olho, eu atendia bem. Eu lembro que algumas levavam os filhos, e eu encontrava com elas 5, 6 vezes. E quando eu terminava, eu falei: professor, tem como a gente continuar? Eu estou bem melhor. E eu comecei a controlar a minha atividade física dela, eu comecei a falar de sono, mas eu não tinha. Eu era perdido, eu ia medindo da minha cabeça, eu era do papel. Hoje está tudo formatado, está tudo estruturado, tem todo um passo a passo, como a pessoa mede,
como a pessoa prescreve, como a pessoa monitora, como é que ela calibra com 4 semanas, o que faz no final, está tudo já pronto. Então, quando a gente fala ser um especialista funcional, é isso, é ajudar o ser humano. E o ser humano hoje, né, tendo a depressão agora em 2020, é a doença mais incapacitante do mundo, até porque as pessoas têm infarto, depressão, as pessoas têm câncer, depressão, as pessoas têm AVC, depressão. Então, hoje, o conhecimento da métrica, com os conhecimentos dessas medidas de questionários, validades, psicométricos, é a grande sacada. E você está aí. A plataforma é gratuita para você se medir. Se você não se conhece, está lá, entra e você... E você, olha para mim, e você que não fez seu check-up ainda, para você se conhecer, você vai lá, preenche o check-up, vai chegar no seu e-mail, você vai se conhecer, manda responde um e-mail, manda um WhatsApp para a gente poder dar um feedback. Você, profissional, assume a sua vida, usa a plataforma, impacte o ser humano de uma forma eficiente. Esse é o nosso papel. Lembrando sempre, né, no Conexão, em todos os programas, em todos os lugares, cursos, aulas, a gente sempre fala disso. Nosso propósito, massivo transformador, ele é impactar 1 milhão de vidas por meio da saúde funcional com Conexão Múltipla. E se você que está aqui já foi impactado, é mais uma vida para gente, e a gente está mais próximo daquela meta maior para 2025, ok? Bom demais estar com vocês, muito conteúdo, abrindo meu coração, abrindo minha história aqui de como tudo começou, depois de tantos anos, a gente plantando essa grande semente. Obrigado a todos vocês, essa grande comunidade, essa grande tribo de profissionais, todos profissionais espalhados por todo mundo, né, estando com a gente, ok? Lembra de se inscrever no canal, deixar sua pergunta, seu comentário, o pessoal que está ouvindo aí no podcast também, entra lá no nosso Instagram, nosso YouTube, deixar realmente mais próximo para eu trazer mais conteúdo para vocês, mais aulas de algum artigo, de algum tema que seja relevante para a sua vida também, ok? Notificações, se inscreve no canal, deixa uma pergunta, logo a gente está junto novamente aqui para mais um Conexão Científica. Grande abraço, se cuida, saúde, funcional,